abre, quem poderás. Vem depressa esta raça acudir, algemada quem vai poder sair? Se na sombra da morte é seu lugar, ó, vem, ó Filho de Maria, vem, ó Cristo, Rei Messias. Quanta sede, quanta espera, quando chega aquele dia. Leitura do livro de Lucas 2:8-14. A noite fria da Judeia é aquecida pelo anúncio dos anjos. Aquela região havia passado do nascimento do Salvador se abre, não nos palácios, mas no campo, sobre o céu silencioso, junto daqueles que vivem do cuidado da criação. Os pastores são os primeiros a ouvir grande notícia, e isso já anuncia o estilo de Deus. Ele se revela aos pequenos, aos que vivem perto da terra, do ritmo da natureza, da simplicidade. É nesse ambiente que a glória do Senhor resplandece. A luz que envolve os pastores é a mesma luz que brilhou nas trevas. Desde o início da criação é a luz que São Francisco canta no canto das criaturas, como expressão da bondade e da ternura de Deus em tudo o que existe. Os pastores iluminados tornam-se imagem do ser humano que reencontra sua relação de harmonia com o céu e com a terra. Eu vos anuncio uma grande alegria. O anjo proclama ao coração do Evangelho: Deus se fez criança, Deus se fez próximo, Deus se faz paz. A alegria que os anjos proclamam não é apenas humana, é cósmica, é o tipo de alegria que Francisco exprime ao chamar o sol de irmão, a lua de irmã e até a morte de irmã. Diante do nascimento do menino, toda a criação parece cantar com os anjos: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por eles amados. Essa paz não é ausência de conflitos, mas de reconciliação total. De Deus conosco, de nós uns com os outros e de nós com toda a criação e criaturas. No contexto dos 800 anos do Canto das Criaturas, essa cena ganha nova profundidade. O nascimento de Jesus é o início de uma relação restaurada entre o humano e o criado. Ele vem curar o rompimento entre céu e terra, entre espírito e matéria, entre o divino e o cotidiano. Os anjos e os cânticos das criaturas, duas liturgias que se encontram em Belém. Os anjos entoam a primeira liturgia do Natal. O cântico das criaturas, 8 séculos depois, ecoa essa liturgia ampliando-no. Os anjos cantam a glória de Deus. Francisco canta a glória de Deus na obra da criação. Os dois cânticos se unem em uma única melodia. A criação inteira exulta porque Deus entra nela, torna-se parte dela, santifica a matéria, assume nossa carne e compartilha o nosso chão. No Natal, Francisco, simplicidade, louvor e reconciliação, contemplando Lucas 2:8-14, percebemos que o Natal nos convida a uma espiritualidade muito semelhante à de São Francisco. Simplicidade que acolhe o mistério. Deus escolhe o campo, a noite, os pastores. Continua escolhendo os lugares simples de nossa vida. Louvor que brota na gratidão, assim como a criação canta no canto. Somos chamados a reconhecer que tudo é dom. Paz que nasce do encontro
encontro verdadeiro. Paz na terra não é slogan, é compromisso. É restaurar relações, curar feridas, viver como irmãos e irmãs de todas as criaturas. Celebrar o Natal nos 800 anos do canto das criaturas é deixar-se conduzir pelos anjos e pelos pastores a Belém, e ali aprender com Francisco a ver a criação como espaço de manifestação de ternura de Deus. No menino, Deus, o céu se inclina, a terra se alegra, e toda criatura encontra sua voz para louvar. Que possamos, como os pastores, como Francisco, escutar o canto da criação e responder com a vida, louvor e paz. Preces espontânea. Pelo ardor missionário, pela coragem de amar concretamente. Senhor Jesus, que o Senhor, assim como este fogo ardente, faça em nossos corações arder o teu amor, o desejo em nós de ti, a vontade de te buscar, dia após dia. Nós vos pedimos, pelo ardor missionário, pela coragem de amar concretamente, Senhor, pela minha família, pela conversão de cada um dos meus irmãos, pela minha fraternidade, pela minha comunidade, pela peregrinação amanhã a São Cristóvão, em busca da porta santa e pelo ardor missionário, pela coragem de amar concretamente. Minha irmã quer fazer alguma? Senhor Jesus, pelo amor de São Francisco, que o Senhor venha nos ensinar a colocar a nossa família na fraternidade, no amor, na confiança e na espera de um dia melhor. Pelo ardor missionário, pela coragem de amar concretamente. Pai nosso, pode fazer o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus de bondade, olha o teu povo reunido nesta novena de Natal. Dai-nos a graça de acolher com muita alegria nosso Senhor Jesus Cristo, que vem anunciar com nossa vida o mistério de sua encarnação em nossa humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Louvado sejas nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. 7º dia. Louvado sejas pela irmã mãe terra. Deus assume a nossa matéria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sol do Oriente, eis o sol da justiça, que desponta, resplendor de uma luz que não se apaga. Quem habita nas trevas te aguarda. Quem do cego pecado está na sombra. Quem da morte adormece leva em conta. Vem, Senhor, essa escuridão faz clara. Vem, ó Filho de Maria, vem raiar sol da justiça. Quanta sede, quanta espera. Quando chega aquele dia
Leitura do livro de João, capítulo 1 ao 14. Quer fazer, minha irmã? A terra que nos nutre também acolheu o Criador em carne humana, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Resume o mistério do Natal. Deus entra na nossa história, não como um visitante distante, mas como alguém que arma suas tendas no meio da humanidade. Ó Deus, eterno, invisível, inatingível, se torna a proximidade, fragilidade, cuidando aconchego. O Verbo se faz carne, não uma carne idealizada, mas a carne concreta da vida humana, que sente frio, que depende dos outros, que aprende, que Natal nos recorda que Deus escolheu a simplicidade como caminho de renovação, de revelação. Ele entra no mundo, não entre os poderosos, mas numa gruta entre pastores e criaturas. Nesse entra no mundo, não entre gestos. Deus nos mostra que nada no que é humano ou criado lhe é estranho. Tudo é tocado por sua esperança. Celebrar os 80 anos do Cântico das Criaturas, composto por Francisco em 1225, é reconhecer que, assim como João afirma que Deus entrou na carne da humanidade, Francisco reconhece que todas as criaturas se tornou lugar e manifestação divina. O irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Vento, a irmã Água, o irmão Fogo, a irmã Mãe Terra, todos são sinais de Deus. Não está ausente no mundo, mas habita e se comunica através da beleza, da simplicidade e da independência da criatura. A encarnação que João anuncia se expande na espiritualidade franciscana para todas a criação. Se Deus assume a carne humana, então toda carne, toda matéria e toda vida estão impregnadas de dignidade e amor. Assim, para Francisco, cada criatura se torna uma irmã, porque partilhar a mesma origem, no amor que se fez carne. O canto da criatura brota de um coração que contempla o mundo com os olhos do Verbo encarnado. Francisco, como povo, entendeu que o Natal
não acontece só em Belém, mas acontece sempre que o amor desce e se encarna no cotidiano, como sacramento da presença divina. O Natal único, ao espírito do cântico da criação, nos convida a contemplar a humanidade de Deus. Deus escolhe a pequenez, uma manjedoura criatura simples, uma família pobre. Francisco também vê Deus na humanidade, no sol que ilumina a todos, na água que serve com doçura, na terra que se sustenta sem reclamar. Reconhecer a criação como espaço sagrado, o nascimento de Jesus em meio aos animais e à natureza. Revelação que a criação acolhe o próprio Criador. Francisco canta isso, deslumbrando. A criação não é cenário, mas irmandade. Deslumbrando a criação não é cenário. Perdoe. Viver a encarnação hoje, a palavra continua se fazendo carne. Quando acolhemos, cuidamos, perdoamos, escutamos, restauramos vínculos e cuidamos da casa comum. O Verbo se faz carne, com essa fé se traduz em gestos simples, franciscano encarnado. Louvai com toda a criatura, com toda a criação, o cântico e uma resposta do coração que percebe a presença, louvando com toda a criatura o cântico. É uma resposta que percebe a presença do Emmanuel. Deus conosco em tudo. Natal nos pede essa mesma sensibilidade. Percebe que o Deus que se fez criança continua nos visitando no irmão, na irmã, na fragilidade e na beleza da vida. João 1,14 nos mostra o Deus que habita, o cântico das criaturas, celebra o Deus que reluz em tudo o que existe. O Natal une essas duas dimensões. Ó Deus feito criança, nos convida a contemplar a vida com os olhos novos, a reconhecer a criação como uma extensão do presépio e a responder com louvor, cuidando e fraterno. Que neste ano, celebrando os 80 anos do Cântico, possamos viver o Natal verdadeiramente encarnado, sempre luminoso, como Francisco, que viu o Verbo vivo, pulsando em cada criação e em cada gesto de amor. Preces espontâneas pela criação, pela ecologia integral e por uma fé encarnada. Senhor Jesus, que possamos
né, nesse sétimo dia de Natal online, colocar na presença de Deus a vida dos nossos, a vida das nossas famílias. E o Senhor Jesus, menino, possa entrar no coração e no lar de cada um de nós. Nós os pedimos pela criação, pela ecologia integral e por uma fé encarnada. Pode fazer-me. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor ilumine a cada um daqueles que estão desempregados, que São Francisco nos ensine a como procurar essa luz, a como procurar essas portas para que se abram, principalmente para a juventude. Rezemos. Pela criação, pela ecologia integral e por uma fé encarnada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus de bondade, olhe o teu povo reunido nesta novena de Natal. Dai-nos a graça de acolher com muita alegria nosso Senhor Jesus Cristo, que vem e anuncia com nossa vida o mistério de sua encarnação em nossa humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Amanhã faremos duas últimas. Como eu falei, né, no texto mais cedo, eu vou para São Cristóvão, que vai ter a entrada da Porta Santa com indulgências. Se acontecer, eu não conseguir chegar às 9 horas, pode abrir a sala ou pode fazer em casa mesmo. Se você não quiser abrir a sala e quiser fazer você e Deus, dá as duas últimas. Você faz amanhã e conclui. Se eu conseguir abrir, eu faço com vocês, senão eu faço quando eu chegar. Ok? Vamos à bênção. Princesa. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor nos mostre a sua face e a misericórdia de nós. Amém. O Senhor volva para ti o teu olhar e nos dê a paz. Amém. O Senhor nos abençoe. Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada.